Bora começar. Eu sou o Lucas, fundador aqui do canal O Pequeno Investidor. E aqui eu te ensino como que você investe para ter R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, mesmo você que esteja começando agora do zero. Beleza? Mas para isso e para essa sua jornada de investidor, eu preciso te mostrar e eu vou conseguir te provar por que que a gente está neste momento passando pelo melhor momento para você começar a sua jornada de investidor na bolsa de valores. Mas para eu poder te falar sobre isso, eu vou precisar te explicar um pouquinho sobre ciclos de mercado. E você vai entender que, ainda que o nome seja meio feio, não é assim difícil de entender, beleza? Ciclo de mercado funciona numa dinâmica muito parecida com os ciclos de vida normal, né? Em momentos a gente tem um ciclo de alta, em dado momento as coisas estão indo super bem, super positivas, tudo que a gente está fazendo dá certo, no trabalho as coisas vão bem, na vida pessoal também. E em outros momentos o ciclo não está tão positivo assim, parece que tudo dá errado. No mundo dos investimentos, funciona da mesma forma. Existem ciclos de mercado em que, dado momento, esse mercado está super aquecido, as empresas estão se desenvolvendo, estão crescendo seus negócios, gerando cada vez mais lucro. Em outros momentos, a gente tem uma retração de mercado, ou seja, a gente tem um mercado ficando menor, aquele pensamento mais negativo começa a rondar sobre os investidores e as empresas acabam diminuindo suas receitas, diminuindo seus lucros e assim por diante. E esse mercado ele é extremamente cíclico. Ele vai acontecer isso ao longo dos muitos anos, várias e várias vezes. Eu não sei quantos anos você tem aí, mas eu consigo te garantir que você vai ver um ciclo de mercado alto e um ciclo de mercado baixo pelo menos umas 20, 25 vezes ao longo da sua vida. Isso eu estou te falando dos grandes ciclos, tá? Porque ainda assim a gente vai ter ao longo desse tempo variações até um pouco menores, de alta e um pouco menores até de baixa. Mas o mercado, ele é ciclo, que eu vou te provar nessa live de hoje, o que eu estou te falando aqui, mostrando alguns dados. Beleza? Então se liga, você vai precisar entender de ciclos de mercado e você mais do que entender sobre ciclos de mercado, você precisa conseguir identificar que momento agora estamos passando, em que ponto do ciclo econômico a gente está. Porque se você conseguir identificar qual é o momento do ciclo econômico que a gente está passando, você vai conseguir encontrar boas oportunidades de compra, ou ainda você vai conseguir identificar que é uma hora que você deveria estar se desfazendo dos seus ativos, você deveria estar, quem sabe, vendendo aí, porque o mercado está irracionalmente muito alto. Fechado? Como é que funciona essa dinâmica em linhas gerais? Quando o mercado está em baixa, isso, na verdade, acaba fazendo com que as ações das empresas se desvalorizam, mas as empresas não se desvalorizam porque o mercado está em baixa, mas elas se desvalorizam porque elas estão vendendo menos, porque as empresas estão fazendo menos negócio. E aí, nesse instante, elas acabam tendo, obviamente, menos lucro. E quando uma empresa gera menos lucro, as ações se desvalorizam. Quando as ações se desvalorizam, o mercado fica mais reprimido. E esse ciclo negativo ele fica acontecendo por algum tempo, até que em dado momento isso acaba. Até que em dado momento o ciclo está mas tão negativo que o mercado fala: olha, chega de pessimismo, não dá para ficar pior, eu vou começar a acreditar que esse mercado vai melhorar. E aí a gente começa a virar o ciclo para um ciclo de recuperação, para um ciclo de alta, tá bom? E quando a gente está no momento em que tudo está indo muito bem, que o ciclo está super alto, também uma hora ele vai acabar. Uma hora esse ciclo vai estar muito positivo, as pessoas vão estar acreditando que tudo vai continuar se valorizando eternamente, que o lucro da empresa vai crescer de forma indefinida, até o momento que isso para de acontecer e aí o mercado entra em pânico, entra num momento de caos e começa todo mundo vender, 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 e a gente começa a entrar num ciclo de baixa de novo. Isso acontece o tempo inteiro, tá bom? Então é normal. A gente precisa identificar. E nesse exato instante, nesses anos que estamos passando, eu diria que a gente está num ciclo muito bom para quem quer comprar. E já já eu vou te falar mais sobre isso, tá bom? Então, entendido sobre o ciclo, entendido que não existe nenhum tipo de mercado, nenhum tipo de ação que vai subir de forma indefinida até o infinito, isso não existe, não tem nada que vá se desvalorizar até o infinito, assim como também não há nada que vá se desvalorizar até simplesmente sumir de uma hora para outra. Isso também não acontece. Normalmente as ações elas vão se desvalorizando e você vai entendendo os motivos e isso leva tempo para acontecer. Você não vai perder seu dinheiro na bolsa de valores de um dia para o outro investindo em ações. Isso não vai acontecer, beleza? Então,
Eu quero te mostrar agora, se você estiver no Instagram e quiser pular para o YouTube, eu vou mostrar algumas telas aqui sobre ciclos de mercado, então é só entrar lá no YouTube, ou Pequeno Investidor, você vai encontrar nossa live rolando, senão você também vai poder ficar aqui no Instagram escutando, não tem problema nenhum, eu vou descrevendo para você o que a gente está passando aqui na tela. Fechado? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Ó, vou ficar aqui embaixo na tela, vai ficar bacana. Beleza, então o que a gente pode ver? Esse daqui é um gráfico em que a gente mostra o ciclo de mercado. Vamos começar no vale. Vamos imaginar que a gente está no ponto mais baixo do mercado, beleza? Naquele ponto mais baixo, o mercado está extremamente reprimido, todo mundo pessimista, está todo mundo vendendo, ninguém mais quer ativo nenhum, todo mundo acha que bolsa de valores é uma porcaria e todas as empresas que lá estão vão quebrar. Esse é o sentimento das pessoas quando a gente está no momento de vale, quando a gente está no momento de baixa econômica. Só que esse momento ele não dura para sempre, porque as empresas elas não vão quebrar. As empresas vão continuar aí produzindo seus produtos, oferecendo seus serviços e a gente vai continuar consumindo. Então chega uma hora que esse mercado está tão pessimista e tão deprimido, né? Tá tão negativo e tão descontado as ações que alguns investidores começam a olhar e falar: opa, há grandes oportunidades aqui. Essas pessoas começam a comprar. E o mercado começa a se reaquecer de novo, a se recuperar, e a gente começa a sair desse vale, a gente começa a sair do ponto mais baixo e começa a ver o mercado se recuperando. Esse mercado a gente chama de um mercado em expansão, porque normalmente ele demora alguns anos, né, ele leva alguns anos essa expansão, esse crescimento, mas ele vai acontecendo. E aí a gente começa a ver as pessoas ficando mais empolgadas, as empresas vendendo mais, aumentando seus lucros, e os investidores começam a acreditar que aquele aumento de lucro vai durar por muito tempo. Tanto tempo que esse tempo vai ser tipo infinito. Você acredita e muitos investidores começam a acreditar que aquele sucesso da empresa vai durar por décadas seguidas e começam a comprar essas ações, e comprar essas ações, e comprar essas ações. E essa compra toda faz com que a gente passe do ponto da racionalidade e entre naquele ponto da irracionalidade, em que as empresas começam a ter suas ações sendo vendidas por preços tão caros e tão elevados que não faz o menor sentido alguém começar a pagar tanto por aquele negócio. Por mais que aquele negócio daquela empresa seja um bom negócio, você está pagando muito. Pô, vamos dar um exemplo aqui, é como se você entrasse numa loja de televisão para comprar uma televisão nova para você assistir os jogos da Copa do Mundo aqui no final desse ano, e aí alguém falasse para você que existe uma televisão de 50 mil reais. Meu, por melhor que seja aquela televisão, pode ser uma televisão até holográfica, aquele 4D que sai o jogador na sua frente, que tem mais cores do que o seu olho consegue enxergar. Por por mais que seja esse tipo de televisão, não vale a pagar 50 mil reais nesse negócio, de jeito nenhum. Mas, quando a gente está no momento de alta econômica, quando a gente está no momento de expansão da economia, isso começa a acontecer, a gente começa a encontrar investidores que estão sujeitos e dispostos a pagar 50 mil reais numa televisão, por exemplo, que estão sujeitos e dispostos a pagar um preço em uma ação que chega a ser extremamente irracional, porque a pessoa acredita que aquele preço vai continuar subindo, subindo e subindo, mas até o momento que a gente chega num pico da economia, num pico econômico, e aí quando a gente chega num pico é igual uma montanha, né? Se você escala a montanha, quando você chega no pico, não tem mais para onde subir. Se você olhar para todos os lados, você só vai encontrar descida. E aí para o mercado vai acontecer da mesma forma. As ações vão começar a se desvalorizar e se desvalorizar. E aí o mercado começa a ficar negativo de novo, as pessoas começam a vender as ações, e isso entra num ciclo econômico, isso entra num ciclo vicioso, em que cada vez mais a galera vende as ações de forma irracional. E aí a gente volta para o vale do ciclo econômico. Beleza? Só que esse vale que a gente vai encontrar no ciclo econômico, esse segundo vale, né, depois da gente ter chegado no pico da montanha, normalmente ele é mais alto do que o vale anterior. O que, que eu estou querendo dizer? Que o ciclo econômico, ainda que ele seja formado de picos e vales, né, de altas e baixas, normalmente o segundo vale que a gente encontra, ele é mais alto do que o primeiro. Assim como o terceiro vale vai ser mais alto do que o segundo. Porque o ciclo econômico, ainda que ele faça igual uma cobrinha, ele tem uma direção sempre crescente. Essa é a dinâmica do mercado. Isso acontece sempre. Se você olhar para todo o histórico, e eu vou te mostrar daqui a pouco um histórico desde 1900 e bolinha, desde o começo de 1900, a gente vai ver que
a economia vai crescendo de forma a rodar, né, em ciclos e vales, de forma a fazer esse estilo cobrinha aqui, mas ela vai rodar sempre na direção crescente, tá bom? Então, quando a gente está num vale, o mercado fica melhor, a gente chega num pico, esse pico acaba, né, aquela euforia todo, o mercado começa a entrar de novo no momento de recessão, até encontrar o próximo vale. Esse próximo vale vai ser mais alto do que o vale anterior, e ele começa de novo por uma segunda retomada, para um novo, até buscar um novo pico econômico. Beleza? Olha só o que eu vou mostrar aqui para você, para a galera que está no YouTube aqui, vai conseguir ver a tela, quem estiver no Instagram, se quiser pular para o YouTube, fica à vontade, tá? Essa daqui é uma tela lá desde 1900 e bolinha, a gente está falando aqui, ó, putz, deixa eu ver a data, nem eu estou enxergando, tá? Mas a gente tá falando mais ou menos da década de 60, começo da década de 60. A gente pode ver que a gente emendou um crescimento muito grande aqui da economia. Na década de 60 até o final da década de 70, a gente viu a economia subir muito forte. A gente viu basicamente tudo isso acontecer. Deixa eu me tirar da frente aqui. A gente viu basicamente tudo isso acontecer em uma década inteira, o que não é muito comum, tá? Uma década inteira de expansão econômica, uma década inteira de crescimento econômico é difícil. Mas ainda que tenha tido essa década de crescimento econômico, ao longo desses 10 anos, entre 1964 e 1971, a gente viu que tiveram momentos ali, 2 anos seguidos, em que a bolsa deu uma caidinha, depois ela volta, sobe com força de novo, ela cai mais um pouquinho, sobe de novo com força. A gente chama isso como um ciclo econômico, e foi um ciclo de expansão econômico grande, de quase uma década. Mas em seguida, como eu te falei, a economia é feita por ciclos e vales, por altas e baixas. A gente começou a entrar no momento de recessão, e essa recessão também durou próximo de uma década. Essa recessão, a bolsa, né, ela tinha subido bastante, e nessa recessão ela caiu, e aí ela praticamente ficou andando de lado, que a gente fala que andando de lado quer dizer que a bolsa nem sobe muito nem cai muito. Ela tem uma subidinha e uma caidinha, mas não é muito relevante. Esse é o momento em que a gente consegue acumular o maior patrimônio, porque a gente vai fazendo aportes em uma bolsa de valores, em ações que não estão se valorizando de forma substancial, não estão se valorizando demais. Porém, são poucos os investidores que conseguem se manter durante um período de quase 10 anos, mantendo, né, se manter aí seguindo o método de fazer aportes rigorosos. Pouquíssimos, tá? É bem difícil você conseguir ficar um tempo como esse, aportando, aportando, aportando e vendo a bolsa de valores andando bem pouquinho, andando de lado, caindo um pouquinho, subindo um pouquinho. Mas a economia não vai ficar em crise para o resto da vida. Não funciona dessa forma. Em algum momento, o ciclo econômico vira, a economia reaquece e aí a bolsa sobe rápido de novo. E essa subida vai fazer com que o próximo pico, que a gente pode ver aqui, né, que a bolsa começou a subir em 1982 mais ou menos e foi até 1986, então um pouco mais de 4 anos, a bolsa de valores subiu rápido demais. E ela subiu até superar a última maior alta que a gente tinha encontrado em 1970. Então, de novo, se você olhou, se você chegou a ver aquele gráfico, né, em que os picos e os vales vão, ainda que acontecendo, mas eles vão acontecendo de forma crescente ao longo do tempo, a gente pode ver aqui na vida real, nesse gráfico histórico, que sim, aconteceu da mesma forma. E aí o que acontece? O ciclo econômico bate de novo num teto, e aí a gente entra no momento de recessão econômica, a gente entra no momento de pessimismo da economia, e aí nesse pessimismo a bolsa volta de novo a se desvalorizar e cair. Mas essa desvalorização fica ainda acima do vale anterior. E aí a bolsa pega de novo o gás e sobe. Eu não vou ficar repetindo aqui, para não, senão eu estou ficando repetitivo, mas você pode ver que isso acontece de tempos em tempos, de forma muito cíclica, acontecendo ali entre 5 e 10 anos, que nem um reloginho. Então, a gente precisa conseguir identificar em que momento do ciclo econômico a gente está. E neste momento agora, neste instante, a gente está no momento de baixa da economia. A gente está no momento em que a bolsa se desvalorizou bastante. A gente consegue encontrar a bolsa ainda assim melhor do que a última grande crise que a gente teve, que foi lá em 2015, 2016, no impeachment da Dilma, aquele caos fiscal, caos político, aquela coisa toda. Aquele momento foi bem caótico, mas agora estamos praticamente na mesma linha que a gente estava em 2015. Isso quer dizer que quem neste instante conseguir olhar para a bolsa de valores encontrando as boas oportunidades vai conseguir surfar
a próxima alta, o próximo ciclo de alta da bolsa. E esse ciclo ele vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida. Quando a gente olha para o histórico e a gente vê para o tempo em que isso está acontecendo, eu consigo dizer, olhando para esse histórico, que esse ciclo deve começar a acontecer daqui a pouco. Esse ciclo de alta deve acontecer em breve. E ele vai acontecer. O próximo pico, essa próxima onda que a gente vai surfar, vai nos levar mais alto do que o pico anterior. Porque é assim que a bolsa funciona. Ela funciona sempre de forma crescente ao longo do tempo. Beleza? Porque a economia se desenvolve, a economia global cresce. Não adianta a gente falar que não. Pensa lá, 1960. Como é que era 1960? Não dá para dizer que a economia não andou bastante de 1960 para cá, né? Como é que era em 1980? Como é que era nos anos 2000? Como é que era nos anos 2010? Como é que é hoje? Então, por que você não acredita que em 2030, 2040, a gente vai estar num ponto econômico melhor, num ponto em que o mundo vai estar mais desenvolvido do que está hoje? Eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Você não deveria ter também. Afinal de contas, a gente já viu isso acontecer várias e várias vezes. E se a gente olhar para os livros de história e olhar para toda a história que passou, a gente vai ver que isso também aconteceu muitas e muitas vezes. Beleza? Só um recado rápido aqui antes da gente continuar e eu mostrar para você o próximo conceito dessa aula de ciclo de mercado. Quero te convidar para vir participar da Semana de Dividendos para toda a vida, uma semana 100% online, totalmente gratuita comigo, onde eu vou te ensinar como investir para ter R$ 1.000 pingando na sua conta aí todos os meses. Beleza? Se você quiser se inscrever, no link da bio no Instagram você consegue encontrar ou me manda um direct que eu te mando o link também. Fechado? Vamos dar uma olhada aqui agora. Por que eu estou te falando que esse ciclo econômico não é difícil de você entender? Eu quero te mostrar isso aqui. Ó. Você conhece um pêndulo? Você já viu um pêndulo funcionando? Não sei se você tem um relógio de pêndulo, você já viu um na casa aí de algum parente seu, da sua avó, da sua bisavó? Normalmente os avós tinham relógios com pêndulo, né? Mas um pêndulo, como é que ele funciona? Ele fica andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, incansavelmente. E aí o que acaba acontecendo é que neste andar de um lado para o outro, em dado momento ele está bem no centro, bem no ponto central. E naquele ponto central é o ponto em que mais vezes a gente vai conseguir encontrar um pêndulo. Porém, se você ficar tirando várias fotos, dificilmente você vai de fato achar ele parado lá, por mais que aquele seja o ponto em que ele mais passa, porque ele está andando de um lado para o outro. E num pêndulo, o que acontece, né? Quando ele passa de um meio e sobe até uma extremidade, o que ele está fazendo? Ele está gastando energia. Ele está subindo contra a gravidade, ele está gastando energia pra caramba para conseguir vencer a gravidade. Vencer a gravidade é difícil, hein? Vencer a gravidade é muito difícil. A gente sabe bem como é para se manter em pé, como cansa. Você não consegue ficar em pé muitas horas seguidas, porque a gravidade dela tá puxando a gente. Então esse pêndulo tá lá gastando energia para conseguir subir. Só que chega uma hora que ele perde toda a energia, que fica muito difícil ele continuar, ele para. E aí quando ele para, ele não simplesmente fica parado lá, ele começa a voltar. E ele passa de novo pelo centro e ele vai para o outro extremo, subindo, 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 até acontecer exatamente a mesma coisa. Então, um pêndulo, de forma bem simples, a gente pode fazer esse paralelo, que um pêndulo funciona, né? O mercado econômico funciona de forma muito similar a um pêndulo, a esse movimento pendular, indo de momentos em que a economia está crescente, até momentos em que a economia passa a estar em depressão, em que a economia passa a entrar em uma recessão. Beleza? Exatamente dessa forma. Então, a gente vai variar, o ciclo econômico ele vai variar igualzinho um pêndulo, só que a gente vai dar o nome de desaceleração e prosperidade, que são os opostos, e recessão e recuperação. A gente vem da prosperidade, começa a se desacelerar, a gente começa a prosperar, começa a subir, 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 e aí a gente começa a perder força. A gravidade, igual ela age sobre o pêndulo, fazendo com que o pêndulo vá perdendo aquela energia e não conseguindo mais subir, é a mesma coisa, isso começa a desacelerar a economia até um ponto em que a economia para de vez. E ela começa a entrar em recessão, ou seja, ela começa a descer o ciclo econômico. E ela entra em recessão, em recessão, em recessão, até que chega um ponto em que não tem mais como piorar, já está tudo muito, muito ruim, e aí a economia finalmente respira e começa a se recuperar. Exatamente igual um pêndulo quando começa a voltar de novo para ir para outra extremidade. Beleza? Então a gente sai da euforia, do sobreprecificado dos ativos, até andar em direção à depressão e à subprecificação dos ativos,
que em outras palavras é quando os ativos estão super baratos. Doido, né? Esse é o ciclo econômico, essa é a dinâmica do mercado e é isso que você precisa dominar. Você não vai conseguir controlar o ciclo econômico, não está na sua mão definir quando que um país, um mercado, uma empresa vai sair da recessão e vai começar a crescer de novo. Mas está na sua mão sim, identificar esses momentos do ciclo econômico que a gente está vivendo, qual é o momento do ciclo econômico que a gente está, e conseguir identificar se é uma boa oportunidade para você comprar e aumentar a sua posição em ações, aumentar a sua posição em renda variável, ou se é um momento de euforia do mercado em que você deveria até parar de fazer novos aportes e começar a guardar aquele dinheiro na renda fixa, num caixa, ou até começar a vender os seus ativos, porque o mercado entrou num ponto extremamente irracional. Eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa que na minha cabeça aqui, no meu entendimento, entrou num valor irracional recentemente. Não sei se você usa, se você conhece o Banco Inter. O Banco Inter é uma fintech, é uma empresa ali que parece bastante disruptiva, ou seja, bastante inovadora, que está criando novos tipos de produtos, oferecendo um serviço que costuma ser elogiado pelos clientes. Porém, essa empresa, esse Banco Inter, que tem ações na Bolsa de Valores, começou a ver essas ações se valorizarem muito, muito. Até em dado momento que a gente começou a ver as ações a um preço que era surreal, que era um preço que não fazia sentido nenhum. Um dos indicadores que a gente usa para ver preço de ação é o indicador preço-lucro, chamado de PL. Esse indicador preço-lucro a gente compara qual que é o preço da ação dividido pelo lucro que essa empresa entregou por ação nos últimos 12 meses. Isso quer dizer o seguinte, quando a gente olha um PL muito alto, quer dizer que a gente está pagando naquele instante, se a gente fosse comprar uma ação daquela empresa, a gente estaria pagando um preço muito alto versus o lucro que aquela empresa entregou. Por que a gente faria isso? Porque a gente acredita que o lucro da empresa vai crescer muito, mas muito. Vai crescer tanto que vai transformar aquele preço alto que a gente está pagando num preço razoável, porque o lucro vai ser gigantesco. Quando a gente olhou para o indicador preço-lucro do Banco Inter, no ano passado a gente chegou a ver esse indicador em 4.000. 4.000 vezes. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer, em outras palavras, que aquela pessoa que investiu no Banco Inter com o indicador preço-lucro em 4.000 vezes aceitou pagar, aceitou pagar pelo lucro que o Banco Inter entregou nos últimos 12 meses 4.000 vezes mais. Quer dizer que se o lucro do Banco Inter se mantivesse constante, ou seja, se mantivesse igual ao longo dos anos, este investidor demoraria 4.000 anos para ter o seu valor investido de volta em forma de lucro. Cara, você conhece alguém que viveu 4.000 anos? Eu não conheço ninguém que viveu 4.000 anos. Se você conhecer, você chama esse cara para contar para a gente como é que ele fez isso. Deve estar bastante enrugado já, né? Então, alguém, muitos investidores aceitaram pagar um PL de 4.000 no Banco Inter. Olha, eu não estou te dizendo que o Banco Inter é um investimento ruim, nada disso. Eu realmente concordo que o Banco Inter é uma empresa bem interessante, mas não por um preço que estava sendo negociado a ponto da gente ver um PL de 4.000. Por mais que a empresa fosse crescer o lucro e tudo mais, cara, ela precisaria crescer muito para conseguir trazer o preço daquela ação num valor razoável. Quando o mercado chega num ponto como esse, o que acaba acontecendo mais cedo ou mais tarde é que o mercado se desvaloriza e essa ação desaba. Se você olhar da máxima histórica das ações do Banco Inter para hoje, você vai ver que ela se desvalorizou o quê? Mais de 60%, 70%. Então foi uma desvalorização bem grande. Isso acontece porque o mercado ficou de alguma maneira irracional com aquela empresa. Só que isso também às vezes acontece com o mercado como um todo. Às vezes o mercado inteiro está irracional e você começa a ver muitas empresas com preços extremamente sobrevalorizados, supervalorizados. E aí, nessas horas, é fato que quem estiver comprando caro vai se dar mal, vai perder dinheiro, beleza? O melhor que você tem a fazer nessas horas é ficar de fora olhando ou ainda até começando a vender um pouco das suas ações, daquelas ações que estiverem extremamente esticadas, extremamente valorizadas. Mas, quando o mercado está totalmente irracional para o lado oposto, ou seja, quando o mercado está muito pessimista, nessa hora a gente encontra um monte de empresa boa, um monte de ação
custando bem mais barato do que ela deveria. Um monte de empresa com as suas ações bem desvalorizadas. Eu gosto de dar aquele exemplo da moedinha de R$ 1. Você encontra aí ações, como se fossem empresas, né? Se a gente fizesse um paralelo com uma moeda de R$ 1, empresas que tenham a sua ação sendo negociadas a preço tão baixo que seria como se você comprasse uma moeda de R$ 1 pagando 80 centavos. Parece bom negócio, né? Se eu te oferecer uma moedinha de R$ 1 agora e falar que por 80 centavos você leva, você compra? Eu compro na hora. Eu compro a sua moeda por 80 centavos e depois eu saio comprando alguma coisa que de fato vale R$ 1, que é quanto que uma moeda tem de valor de verdade. Então, neste momento do ciclo econômico que a gente está vivendo, neste momento que estamos passando agora, estamos num ciclo de baixa econômico. A gente está no momento em que o mercado está extremamente pessimista com a economia. E as melhores oportunidades de investimento na bolsa de valores acabam acontecendo nesse instante. Beleza? Então, se você está começando agora a investir, se você, pequeno investidor, está começando a entender sobre bolsa de valores, não se deixe levar pelas muitas notícias que você vai encontrar por aí negativas, dizendo que agora é um momento super risco, que a economia não vai voltar nunca, porque de verdade noticiário vive disso, né? Noticiário vive de clique, noticiário vive de notícia ruim dá muito mais audiência. Então, é normal que a gente encontre essas notícias. Agora você, pequeno investidor que está começando agora, o seu papel é conseguir separar do que é um noticiário pegando clique do que é de fato uma notícia importante e relevante e conseguir entender se para o seu objetivo de investimento, aquele risco que nesse momento aqui até é alto e existe, ao longo do tempo vai permanecer dessa forma. Eu te digo que a grande maioria desses riscos não permanecem, porque o mercado ele é cíclico, como eu mostrei para você no vídeo de hoje. Beleza? Então, se você está começando a investir agora, eu queria te fazer um convite a vir participar comigo da Semana Dividendos para toda a vida. Vai ser uma semana totalmente online, 100% gratuita, eu e você, para a gente falar sobre como você pode começar a sua jornada de investidor para chegar nos R$ 1.000 de dividendos pingando na sua conta aí todos os meses. Beleza? Mesmo para quem está começando agora. Meu objetivo é conseguir pegar na sua mão e te ensinar a dar os seus primeiros passos até você conseguir chegar lá. Fechado? Espero que você tenha gostado e tenha entendido tudo sobre a live de hoje. Amanhã tem mais, hein, galera, nessa maratona de lives que a gente está fazendo juntos aqui. Bom descanso, encontro vocês amanhã.